todos e a todas, eu me chamo Michele Aracati, sou economista e docente da UFAM e este é o canal Empoderação. Um canal que se propõe a oferecer conteúdo de qualidade, principalmente para quem está buscando conhecimento na internet. Hoje nós temos aqui a companhia da Juliana, que é aluna do curso de Economia da UFAM, que vai nos acompanhar na entrevista. E nós temos também o nosso convidado, que é o senhor Carlos Santiago, que ele é advogado, ele é cientista político, trabalha aí diretamente com esclarecimentos ligados à questão da política, tanto no âmbito regional como no âmbito nacional. E nós temos aí um ponto específico que está relacionado com o aspecto ligado à questão da internet, né? Um ponto interessante que nós temos aqui está bem ligado com o aspecto direto de como é que as pessoas se comportam na internet, principalmente esse lado relacionado com a questão da direita e da esquerda, que já vem aí há algum tempo nesse aspecto político dividido a sociedade. Bom, nós temos aí, senhor Carlos Santiago, que essa divisão entre direita e esquerda tem abalado aí muitos relacionamentos, não só relacionamentos familiares, mas também relacionamentos ligados aí com a questão dos laços de amizade. Então, falar que sou da direita ou falar que sou da esquerda divide as pessoas, né? Então é isso que nós vamos falar aqui na nossa live, principalmente nesse termo de eu vou cancelar a pessoa, então eu vou excluir a pessoa. Acho que esse é o ponto principal. Então, assim, um dos pontos que nós lembramos nessa discussão é essa questão do azul e do vermelho, né? As pessoas que torciam pelo azul e torciam pelo vermelho, então nós temos aí também essa divisão. Outro ponto que nós lembramos aqui nessa introdução é relacionada à polêmica da camisa da seleção brasileira. Muitas vezes a intenção é justamente falar sobre a seleção brasileira, mas no momento em que você veste a camisa, você meio que dividiu, né, esse aspecto. Outro ponto também que nós vamos falar aqui está relacionado à polarização. Então, muitas vezes a pessoa fala de polarização, mas ela não entende o que é uma polarização. Então, são os pontos específicos que nós vamos tratar no nosso trabalho. Bom, então seja muito bem-vindo. Eu já gostaria de iniciar as perguntas com um comentário feito por uma colega nossa aqui do nosso grupo. Se eu te chamar de comunista, estou te xingando, te elogiando ou estou viajando na maionese? Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer o convite, a professora Michele, nossa amiga Juliana aqui, que é aluna desse magnífico curso de Economia da Universidade Federal do Amazonas. Professora, o Data Senado, que é um instituto ligado ao Senado Federal, acabou de fazer uma pesquisa que eu achei muito interessante de citar aqui, que é o seguinte: o brasileiro decidiu se definir do ponto de vista político, da ideologia política. A maioria diz que se coloca no campo da direita desse país. E uma outra parte também, muito expressiva, diz também que se declarou também na pesquisa como de esquerda. E mais, se você analisar, por exemplo, os números das últimas eleições, da eleição de outubro, por exemplo, principalmente a eleição de segundo turno, vocês vão identificar os seguintes números. Nunca tantos brasileiros foram votar numa eleição presidencial. Nunca houve uma divisão tão clara de simpatizantes, eleitores e até adoradores. O presidente que foi eleito teve a maior votação dada a um candidato a presidente da República, mais de 60 milhões de votos. O segundo colocado, o ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, teve 58 milhões de votos. Significa o que é isso? Que ele teve mais votos do que em 2018. Foi a menor abstenção da história do país. Ou seja,
muito mais pessoas foram votar. Então, quer dizer, para você, se for votar, significa que a maioria absoluta da população tem confiança nas urnas eletrônicas. Então, esses números do dado assinado mostram de forma clara o que nós estamos discutindo aqui, essa polarização, esse maior ativismo, polarização ideológica, esse maior ativismo político na escolha de função. Então, quer dizer, isso é extremamente importante para se discutir, inclusive, esse tema tão atual que você coloca aí. Então, no processo eleitoral, alguns adversários colocaram o seguinte: olha, você é comunista, dando a ideia de uma forma muito negativa do que é ser comunista. E o outro lado da polarização dizia assim: você é fascista, você é nazista. Dizer, isso contaminou muito as relações, como diz a professora, uma relação pessoal, de pessoas, né, de amizade, relações amorosas, inclusive, né, familiares e tudo, né, relação no trabalho, no ambiente de trabalho, excluir as pessoas das redes sociais. Tudo isso aconteceu e também está acontecendo. Esse fenômeno terminou na eleição. Então, quer dizer, ser comunista não é que seja um xingamento, é um xingamento para quem não entende o significado de ser comunista. O que é ser comunista? E aí é empregado, inclusive, esse termo de forma errada pelos adversários, né? Porque ser comunista é aquele que quer abolir, né, a privatização dos meios de produção e o fim do Estado. Né? O Estado, como está aí, para a ideia comunista, né, para a ideia marxista, é o Estado que é detentor de interesse de uma classe dominante. Então, ele quer o fim desse Estado, a ideia comunista. E o que aqueles que foram acusados de comunista defendiam na eleição e defendem até hoje? Maior intervenção do Estado. Maior intervenção do Estado para promover a economia, para promover assistência social, quer dizer, então foi mal empregado esse conceito dentro do debate político. Assim como foi mal empregado a ideia de fascista, né? Você é um fascista, você defende o fascismo. O que é o fascismo? É um fenômeno, né, politicamente totalitário porque ele age no sentido de cercear qualquer tipo de liberdade, mesmo a liberdade individual de escolha da pessoa, por exemplo, do ponto de vista da sua opção sexual, da sua crença. Isso que o fascismo faz. Mas o fascismo, ele tenta controlar a vida social, principalmente a partir do Estado forte. Do Estado que tem um controle, inclusive, não só social, mas também controle econômico e da comunicação. E quem era acusado de ser fascista estava justamente com o discurso inverso. É economia liberal, menor Estado dentro da economia e maior liberdade de expressão. Então, nesse aspecto aí, quem se ficou ofendido por ser denominado de comunista é certamente aquele que não tem entendimento do significado dessa palavra, que foi muito mal colocada dentro desse processo político que passou e que está, inclusive, no nosso dia a dia também. Juliana. Então, realmente acontece a situação, né, de comunista, de fascista, mas assim, eu queria saber o que você acha em relação às redes sociais? O que a gente poderia fazer nessa questão de expor? A gente deveria expor ou se manter mais neutro com a política? Não, eu acho que as redes sociais são patrimônios, né? Ou a internet é um patrimônio da humanidade, né?
suas tecnologias. Quer dizer, você tem que tomar isso como um patrimônio, algo de uma conquista humana. Você imagina a comunicação. Hoje nós estamos aqui, né, conversando com milhares de pessoas. Nós recebemos aulas. Agora na pandemia se mostrou que as novas tecnologias são importantíssimas. A internet é importantíssima, os aplicativos de interação, de comunicação é importantíssimo. Agora, o que nós temos que discutir é o uso disso. E isso faz parte de uma mudança de comportamento. Porque certamente a forma de que se usa a internet no Brasil, mesmo ela sendo universal, é diferente da França, por exemplo. O seu uso na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, vai depender do elemento cultural de cada sociedade. Então, o que nós temos que discutir não é a mudança da internet. A internet é um bem de todos, uma conquista da humanidade, um patrimônio da humanidade. O que nós temos que discutir é como os nossos valores podem mudar no sentido de melhor relacionar com a internet e com as pessoas. Se o Brasil é um país extremamente violento, machista, patriarcal, excludente, a internet vai expor um pouco disso, da nossa cultura, da nossa sociedade. Um país que agride as mulheres, um país que você abre os jornais, está lá, indicadores altíssimos de homicídios, indicadores graves de exclusão social, a internet vai e mais. Uma sociedade extremamente que cultiva o ódio. Né? Então, se a nossa sociedade não mudar, certamente o uso da internet também vai refletir o que a nossa sociedade tem, né? Tem para mostrar. Então, é nesse sentido que eu estou colocando. Não adianta você censurar a internet. O mecanismo, né? O meio. Você tem que trabalhar para que as escolas, as instituições, as universidades possam mudar essa cultura excludente que nós temos no Brasil, patriarcal, autoritária e elitista. Então a internet reproduz o que é a sociedade. Isso me fez lembrar um episódio que nós gravamos com o Aldo Evangelista. Ele veio aqui e falou sobre educação digital. Então isso nós já falamos um pouco num outro momento. Carlos, eu queria que você falasse para nós um pouco sobre essa origem desse termo direita e esquerda, que também são termos que são empregados de forma incorreta, né? De onde é que vem essa situação entre direita e esquerda? Pois é, primeiramente ela surgiu no século XVIII, na França, naquele período da Revolução Francesa, por uma questão espacial. Quem defendia, por exemplo, uma mudança mais radical na sociedade francesa, sentava do lado esquerdo. Sentava do lado esquerdo, era muito mais radical, não queriam inclusive nem a monarquia, queriam a república. E do lado direito sentavam pessoas próximas da monarquia, mas que detinham inclusive posses. E por conta disso, status, por conta disso não queriam uma mudança tão radical, né, daquela sociedade, porque queriam manter os seus privilégios. Então, essa dicotomia ela surge aí dessa evolução, né, que aconteceu na França no século XVIII. Quer dizer, lá se dividiu os espaços em função não geograficamente, né? Mas depois, de lá para cá, essa divisão ela foi mais ideológica, né? Mas, veja bem, Juliano, de lá para cá, esse conceito mudou muito no sentido do tempo, no sentido do espaço, no sentido da localização. Hoje, por exemplo, quem defende, por exemplo, que ser de esquerda é aquele que tem maior influência do Estado na economia. Quem é de esquerda é aquele que
quer um Estado mais ativista, do ponto de vista de condições sociais, né, política compensatória, mas também é aquele que também defende que o Estado deve promover o desenvolvimento no plano econômico. E os de direita, que alguns colocam, são aqueles que querem um Estado mínimo, né, um Estado que com pouca intervenção na economia, e que essas políticas compensatórias não é função do Estado. Quer dizer, isso é um conceito que se tem hoje. Eu prefiro um conceito, que aí é um conceito bem que eu admiro muito, que é o conceito de um grande cientista político, um grande jurista chamado Norberto Bobbio, que ele vai dizer o seguinte: a esquerda o homem de esquerda é aquele que olha a desigualdade e busca superar. Busca superar porque entende que a desigualdade é uma construção social. Se a sociedade é desigual, porque houve uma construção para chegar a isso. Então, a ideia é lutar para que no futuro não haja desigualdade econômica, social. Já a direita, o mundo de direita vai dizer que a sociedade, a desigualdade faz parte do mundo desde quando ele surgiu. E é natural a desigualdade. Então, ele trabalha com a ideia de que a desigualdade é uma naturalização. A desigualdade nasceu, veio para ficar. E isso é muito difícil ser superado. Então, quer dizer, essa ideia que o Norberto Bobbio coloca como essa distinção, né? Qual é a distinção no mundo atual, segundo o Norberto Bobbio, de esquerda e de direita? Carlos, todo esse cenário que nós estamos vendo no Brasil aí de polarização, de divisão, de agressão, de brigas e confusões e quebra de relacionamento, o que isso traz aqui como consequência para o Brasil, para nós brasileiros? Essa polarização, quer dizer, eu acho que eu vejo assim, o professor Juliana e Michel. Eu acho que o brasileiro tem que entender primeiro o significado dos conceitos, das ideias de esquerda, de direita, ou essa ideia que se coloca muito hoje no campo do progressista, do conservador. O progressista ele quer romper contradições, né? Ele quer entender, né, o indivíduo, a escolha dos indivíduos, né? O indivíduo tem direito de escolher a forma de casamento que ele quer, a religião que ele quer. Já a tradição do conservador, ele quer manter algumas tradições ligadas ao conceito de vida tradicional, né? Então, quer dizer, primeiramente, professor, nós temos que o brasileiro entender o conceito, o significado que está por trás dessas palavras, desses termos, né, para poder se posicionar politicamente. Eu acho que o Brasil tem muita informação, mas tem muito pouca pessoa não tem assim, uma clareza por parte da maioria dos brasileiros, qual é o significado desses termos, o que diferencia cada um. Eu acho que isso aí é esse entendimento, né? Esse entendimento, acho que nós temos que ter para tomar uma posição. E há uma salada muito grande em torno disso, né? Um discurso tipo assim: olha, eu sou conservador no comportamento, mas sou liberal na economia. Conservador é o seguinte: eu quero controlar qual a fé que cada brasileiro tem que escolher. Né? A fé é uma coisa pessoal, assim como a forma de amar, né? Assim como se constituir família. Isso tem que ter respeitado, mas não. Há uma mistura muito grande e acaba aí se baralhando um pouco a cabeça das pessoas. Então, isso aí, isso tem esse lado aí. Agora, o outro lado, quer dizer, o positivo disso aí é que numa sociedade onde você tem clareza com relação a isso que eu acabei de colocar,
o que é esquerda, o que é direita, o que é centro, o que é progressista, o que é conservador. Isso é bom para a politização da sociedade. Porque a sociedade vai lá, na hora de votar, e diz de forma clara: não, eu quero ser de esquerda, eu quero ser de direita, eu quero ser de centro, eu quero ser conservador, eu quero ser progressista. Então tem que ter essa clareza. Quer dizer, a polarização também traz essa clareza. Nos Estados Unidos, quando você vai votar lá no republicano ou no democrata, você tem clareza do que o republicano pensa sobre todos os tipos de temas. Né? Tanto faz temas ligados à questão da família, como temas ligados à questão internacional, como temas ligados à questão regional, como temas ligados à economia do país. E até a forma de tributar. Então, no Brasil também tem que ter essa clareza. No sentido de quem representa cada um desses temas, qual a força política que está por trás disso e o que eles defendem, na verdade, com relação ao que querem para o país. Eu acho que se tivermos uma polarização nesse caminho, com essa clareza, certamente o eleitor vai ficar em melhores condições para votar. Nessas últimas eleições, Juliano, o brasileiro teve muita clareza em que ele ia votar. Por que, dona professora Michele? Porque ninguém desconhece quem é Jair Bolsonaro. Ninguém desconhece quem é o presidente Lula. Ninguém desconhecia quem é Wilson Lima ou Eduardo Braga. Então, nunca tivemos as eleições com nomes tão conhecidos pelo eleitorado. Diferente de 2018, em que aqueles que eram desconhecidos foram justamente foram eleitos. O Wilson Lima, foi o governador do Rio de Janeiro, foi o governador de Minas, o Zema, foi o governador do Rio Grande do Sul, foi o governador aqui de Roraima, de Rondônia, do Acre, quer dizer, e os políticos tradicionais eles foram colocados no segundo plano. Né? Agora não. Tivemos eleições com polarizações regionais e do ponto de vista nacional, em que a sociedade tinha clareza de quem era o presidente Lula. Ninguém pode dizer assim: olha, eu votei no Lula porque eu sem saber o que ia fazer, sem saber o que é, como é que ele faz. E eu vi com relação a Jair Bolsonaro, que passou 4 anos no governo, dizendo tudo aquilo que ele queria expressar, né, fazendo o que ele queria fazer, e a sociedade, nesse ponto de vista, professor, nessas últimas eleições, teve clareza com relação aos nomes que disputaram o pleito. Bom, Carlos, já estamos aqui no finalzinho do nosso episódio. Eu gostaria que você deixasse suas considerações finais. Eu estou muito feliz de participar de um projeto desse tão importante. Eu acho que veio para ficar. Tenho aqui um sentido pedagógico com a sociedade, a interação com a sociedade, mas também tem uma relação muito boa, porque vejo aqui estudantes da Universidade Federal do Amazonas, eles precisam mais de futuros, né? Economistas do Estado do Brasil, talvez até saia daqui, inclusive, o ministro da Economia, o secretário de Estado da Fazenda, quem sabe? Certamente pode sair. E aí, certamente, vão ter mais acessibilidade política para a tomada de decisão. Então, é bom nesse sentido, dessa comunicação com a sociedade, esclarecendo, né, o que é a política, como é que ela funciona, e também levando para os estudantes da Universidade Federal do Amazonas conhecimento político para futuramente, quando profissionais, até mesmo agora, né, na condição de cidadão, possam, né, tomar medidas que agradem a sociedade, que melhorem a vida das pessoas. Muito obrigado, professor. Bom, obrigada, Carlos. Obrigada, Juliano. Então, nós conversamos hoje com o Carlos Santiago, que é sociólogo, advogado, analista político e membro da Alcam. Carlos, muito obrigada pela sua participação. Eu deixo aqui um abraço a todos e peço que vocês acompanhem os próximos episódios do nosso canal. Um abraço.